Imagine um submarino tão silencioso que parece não existir. Você consegue sentir o peso de um segredo tão profundo que os adversários mal podem acreditar que ele está ali? Essa é a realidade do HMS Agamemnon, a joia da classe astuta. Uma verdadeira sombra negra navegando pelos mares, invisível até para os radares mais avançados. Mas por que um nome tão assustador? O HMS Agamemnon não é um simples navio. Ele é um fenômeno tecnológico que desafia as leis da acústica militar. Descrito pelos especialistas como uma borboleta de nacre, sua assinatura sonora é completamente abafada, quase como um buraco negro na água. Quando os russos escutam seu sonar, ele desaparece na imensidão do oceano. Para os chineses, é um monstro que nem a imaginação consegue alcançar. Equipado com mísseis Tomahawk, torpedos Spearfish e o mais avançado sonar 2076, o Agamemnon foi criado para transformar a marinha inimiga em uma presa fácil. Sua presença muda o jogo, um segredo tão bem guardado que nem os mais modernos radares conseguem detectar sua existência. Isso faz dele uma arma de destruição silenciosa, capaz de eliminar alvos com precisão mortal, sem deixar rastros. Sua tecnologia de propulsão é um espetáculo à parte. Ao invés de hélices barulhentas, ele usa um sistema de propulsão por jato de água, que suga e expulsa a água silenciosamente. Assim, não há cavitação nem barulho, só silêncio absoluto. Como um buraco negro na água, ele suga a luz do radar dos inimigos, que apenas percebem uma assinatura sonora quase inexistente. Quer saber o impacto disso? Os russos e chineses tentam construir submarinos cada vez maiores, cada um mais barulhento. Mas eles estão perdendo a batalha. Porque enquanto eles criam barulhos e ondas, o HMS Agamemnon simplesmente desaparece na escuridão, pronto para agir em silêncio mortal. É uma ameaça invisível, uma sombra que pode chegar sem aviso com uma força devastadora. E o que torna tudo ainda mais intrigante? O HMS Agamemnon é apenas uma peça de um plano maior. Um plano estratégico que une o poder do Reino Unido para desafiar as potências tradicionais. Um verdadeiro mestre das profundezas, preparado para virar o jogo nos mares e garantir a supremacia naval ao seu país. Você consegue imaginar o que esse submarino pode fazer numa guerra real? O silêncio dele é uma arma que pode decidir o destino de nações. Hoje estamos diante de uma revolução silenciosa no fundo do oceano. Imagine uma massa metálica de 7.497 metros de comprimento, pulsando com o poder de uma usina nuclear colossal, silenciosa como um filhote de golfinho nadando na vastidão azul. Este é o HMS Agamemnon, uma maravilha tecnológica impulsionada por um sistema de propulsão nunca visto antes. Enquanto Rússia e China lutam para ampliar suas frotas de submarinos carregados de mísseis, o Reino Unido já iniciou uma nova era. A força do Agamemnon não vem de torpedos ou armas tradicionais, mas de sua presença quase invisível. Seu buraco negro preto encanta os olhos não apenas pela cor, mas pela tecnologia revolucionária que ele contém. Mais de 39 mil componentes especializados absorvem o som, criando uma camada de silêncio absoluto. Essa não é uma simples camada isolante, ela funciona como um buraco negro que suga toda a luz, ou no caso, o som. Quando submarinos russos ou chineses ativam seus sonares, os sinais retornam distorcidos, como ondas que se perdem na imensidão do oceano. Para o operador, aquele submarino parece estar ali, mas na verdade é só um infinito silêncio, uma aparência fantasmagórica. A velocidade extrema do submarino russo ou chinês frequentemente causa deformações nos seus propelentes tradicionais, que criam ondas de cavitação perigosas e barulhentas. Mas o Agamemnon, com sua tecnologia única, elimina essa assinatura acústica. Em vez de hélices comuns, ele usa um sistema de propulsão por jato. A água é aspirada por um tubo, processada por um motor sofisticado, e expelida de forma suave, sem cavitação. Assim o som gerado é mínimo, quase imperceptível. Essa inovação reduz drasticamente o ruído, evitando até mesmo as ondas de água que revelam a presença de um submarino. O sistema absorve o som externo, criando uma presença que é praticamente invisível. O equipamento de sonar avançado, modelado após o sistema de 2076, capta até os menores sinais, detectando submarinos inimigos antes que percebam que estão sendo caçados. Enquanto os radares e sistemas tradicionais falham diante do silêncio, o Agamemnon consegue monitorar o fundo do oceano 24 horas por dia. Sua missão vai além da simples espionagem, proteger infraestruturas críticas no leito marítimo, como cabos de energia e comunicações, essenciais para a economia mundial.
Discreto, silencioso e altamente eficaz, ele é uma ameaça que os inimigos não podem detectar. Sua presença muda o jogo, colocando o Reino Unido no centro de uma nova estratégia de guerra submarina, uma vitória silenciosa que inviabiliza qualquer inimigo que pense ser invisível. O sistema de propulsão no Agamemnon é uma verdadeira revolução tecnológica. Ele utiliza um sistema de propulsão por jato de água, que funciona filtrando água de um canal com precisão. Assim, evita cavitação e ruídos indesejados. Isso significa que o submarino fica quase silencioso, como se fosse um organismo vivo nas profundezas. A tecnologia é tão avançada que sua sensibilidade teórica consegue detectar um navio de guerra no oceano a centenas de quilômetros de distância. Quando o Agamemnon fica em espera nas profundezas, silencioso como uma sombra, ele consegue detectar submarinos russos de forma inimaginável. Antes que o sonar russo perceba, o Agamemnon já sabe sua cor, sua assinatura acústica, sua identidade. Ele calcula sua localização exata. Com esse poder, ele interfere nas operações inimigas com precisão cirúrgica. Não só detecta, como também pode prever suas ações. Quando um submarino russo tenta se aproximar, o Agamemnon já sabe o que ele planeja fazer. Pode até evitar que ele ative seus dispositivos de ataque, enquanto permanece invisível. Imagine o som silencioso das águas ao redor, interrompido apenas por ondas sutis e uma respiração artificial. O submarino russo sente a presença dele, mas não consegue enxergar. Seus sonares respondem com ruído branco como estática nas telas. E assim, na imensidão azul, o Agamemnon se torna uma ameaça invisível. Pode se mover sem ser percebido, rastreando seus inimigos por meses a fio. É como se um monstro oculto estivesse ali, pronto para agir no momento certo. Essa capacidade de invisibilidade é um verdadeiro pesadelo para russos e chineses. Enquanto eles constroem mais submarinos e tentam reforçar suas frotas de mísseis, o Agamemnon permanece silencioso e imbatível. Ele absorve o som do ambiente, eliminando qualquer ruído que possa denunciar sua posição. Seus sensores avançadíssimos podem detectar qualquer movimento sutil no oceano, como uma gota caindo na água. Cada vibração, cada onda, é captada com precisão quase sobrenatural. Por trás dessa tecnologia, há materiais e sistemas que parecem magia. O núcleo do Agamemnon é uma combinação de sensores altamente sensíveis, sistemas de resfriamento inovadores e uma blindagem acústica de última geração. Seu casco é revestido com compostos especiais que absorvem o som, criando uma espécie de buraco negro de ruídos. Como um espelho de luz que suga a energia, ela também suga o som, tornando seu posicionamento praticamente impossível. Quando uma embarcação inimiga tenta encontrar o Agamemnon, só consegue ouvir a quietação absoluta. Porque na verdade ele nem está lá em silêncio quase absoluto, como uma sombra na escuridão das profundezas. Este submarino é uma peça-chave na estratégia de supressão da marinha rival. Sua presença inabalável força os inimigos a uma caçada sem sentido, enquanto o Agamemnon observa, espera, calcula. Ele pode lançar mísseis de cruzeiro como Tomahawk, atingir bases inimigas ou destruir centros de comando em território hostil. Tudo isso sem um único som, sem deixar rastro. Essa superioridade de sensores e silêncio é uma arma definitiva. Uma arma que pode reescrever as regras do jogo naval. Imagine o impacto de um submarino tão invisível, que pode estar a poucos metros de uma frota inimiga e ser completamente desconhecido. Pode infiltrar-se nas linhas adversárias, monitorar suas atividades por meses, sem jamais ser detectado. Seu alcance, além de tudo, é de impressionar. Com capacidade de detectar alvos a mais de 1.600 quilômetros, e de evitar ataques com seus sensores autônomos. Ele é uma verdadeira torre de silêncio nas profundezas do oceano. Mas por que todo esse segredo? Porque na guerra moderna, invisibilidade não é só uma vantagem, é uma questão de sobrevivência. Quem controla o silêncio, controla o jogo. Quem consegue esconder sua presença, tem o poder de surpreender e destruir antes que o inimigo perceba. E o Agamemnon? Ele é a arma definitiva do Estado que domina o silêncio nas águas. Você consegue imaginar o que acontece quando um submarino assim encontra seus objetivos? O que pode acontecer com quem tenta desesperadamente achar a sombra na escuridão? Fique atento, a próxima jogada pode ser a última. Vamos repensar toda essa estratégia marítima que envolve as maiores potências do mundo. Imagine um submarino invisível mais silencioso que qualquer outro, caminhando pelas profundezas do oceano. E essa não é apenas uma ideia, é a realidade do HMS Agamemnon, uma arma tecnológica que pode alterar o equilíbrio de poder global.
Esse submarino nuclear da classe Astute é uma verdadeira aberração de tecnologia avançada. Sua assinatura acústica, ou seja, seu ponto de silêncio, está além de tudo que conhecemos até hoje. Ele não apenas escuta, ele absorve os sons ao seu redor, como um buraco negro que suga a luz e o som. Quando operadores russos ou chineses escutam o oceano, só há silêncio. O Agamenon desaparece, tornando-se um espectro invisível, uma presença que ninguém consegue detectar. Mas por que tudo isso importa? Porque ao se infiltrar silenciosamente nas áreas mais estratégicas, esse submarino é capaz de interferir na política global, colocando em risco as operações militares de Rússia e China. Imagine um capitão russo, tentando caçar uma ameaça que parece irromper do nada. Seu sonar, que normalmente detecta tudo, só capta o silêncio absoluto. A sensação de vazio na cabine, o frio na espinha ao perceber que seu alvo desapareceu. Tudo isso pode significar a diferença entre vitória e derrota. Cada movimento do Agamenon é uma reviravolta. Não depende de torpedos ou mísseis para causar impacto. Sua presença silenciosa já é suficiente para desestabilizar alianças e estratégias inimigas. Pode se colocar em posições de ataque e recuar sem que ninguém perceba. Seus sensores avançados podem monitorar a frota inimiga por meses sem deixar vestígios. Uma verdadeira sombra nas profundezas do oceano, capaz de mudar o jogo ao seu favor. Imagine agora uma cena tensa, um submarino chinês tentando atuar na região ártica, enviado para assegurar suas ambições na rota da seda do Ártico. Seus sensores que detectariam qualquer coisa, só encontram um silêncio opressor. Para o Agamenon, esses submarinos chineses são como sereias que cantam no vazio, atraindo e enganando os inimigos. E enquanto agem confiando na invisibilidade, o Agamenon mantém sua vigilância, esperando o momento perfeito para atacar. Qual seria a reação de Pequim ao descobrir que seus submarinos mais modernos não podem nem ser encontrados? Que estratégia eles poderão usar para escapar dessa ameaça silenciosa? E mais importante, o que o Reino Unido planeja com seu submarino mais avançado de todos? A resposta talvez esteja na simples, porém poderosa, capacidade de desaparecer completamente na vastidão do oceano. O Agamenon não é apenas uma ameaça, é uma revolução na guerra submarina, uma arma que redefine o que é possível sob as ondas. Pode parecer invisível, mas seu impacto ecoa por todo o cenário geopolítico. Agora, a questão, você consegue imaginar um inimigo que nunca consegue te ver? E se esse inimigo estiver mais perto do que você pensa, escondido, esperando o momento certo para transformar o jogo? Imagine uma semana normal no oceano, até que tudo muda. Algo invisível mortal se aproxima. Você sentiria? Mais importante, como uma nave gigante, quase silenciosa, pode dominar um cenário de guerra que parecia dominado por gigantes barulhentos. O que torna essa nave tão poderosa? Uma tecnologia que desafia a lógica, silêncio absoluto. Quando uma frota inimiga investe em dezenas de submarinos, num mar de ruídos e confusão, um único silencioso pode se tornar o rei do jogo. E há uma peça que muda tudo, o HMS Agamenon. Uma das maiores invenções militares da atualidade. O segredo? Uma assinatura acústica irreconhecível. Seus motores que normalmente lançariam rajadas de som, agora absorvem o barulho, como se engolissem a própria luz. Tecnologias de ponta, escondidas sob uma carcaça de mais de 39 mil peças manufaturadas, que parecem um buraco negro no fundo do oceano. Um buraco que suga todos os sons, tornando-se invisível para qualquer sistema de detecção. Imagine a sensação de estar numa sala escura com um ar pesado de silêncio, enquanto uma sombra gigante passa silenciosa ao seu lado. E se um submarino russo ou chinês ousar se aproximar? Seus sensores ativos mostram apenas estática desconexa, enquanto o Agamenon permanece ali, silencioso, pronto para agir. Seus torpedos Spearfish e mísseis Tomahawk podem destruir qualquer alvo antes mesmo de ser detectado. E o mais assustador, nenhum submarino inimigo consegue fazer o mesmo. Por mais que naveguem numa massa de ruídos, eles acabam perdidos na própria confusão. A invisibilidade do Agamenon não é apenas uma vantagem, é uma arma letal que redefine o poder naval. Mas essa arma de silêncio absoluto é apenas uma peça no imenso tabuleiro que o Reino Unido está jogando. Afinal, o que eles buscam? Reconquistar seu domínio marítimo, ameaçar a hegemonia de Rússia e China, e proteger seus interesses mais estratégicos no mar. Com navios como o Agamenon, a Marinha Britânica revela sua nova era, poderosa, tecnológica e imbatível. E o que dizer de seu impacto na geopolítica?
Enquanto a China tenta criar uma nova rota no Ártico com sua ambição do roteiro de seda do gelo, suas tecnologias de submarinos ainda estão anos-luz atrás. Seus submarinos Type 093, 094 parecem sirenes desafinadas se comparados ao Agamemnon. Enquanto eles navegam por áreas densas de ruídos, o gigante silencioso permanece invisível, pronto para agir. Como alguém poderia vencer um inimigo que ninguém consegue enxergar? A resposta é simples: ninguém consegue. Porque no fundo a força verdadeira está na sua capacidade de eliminar o que não pode ser visto, e assim, dominar o jogo antes que ele comece. O Agamemnon não é apenas um submarino, é uma mudança radical na guerra naval moderna. Uma sombra que assombra, uma arma que redefine o futuro. E isso ainda é só o começo. Imagina você sendo perseguido no oceano profundo, pelas águas geladas do Atlântico Norte. Sons ecoando como cochichos mortais. Mas o caçador está invisível, silencioso como uma sombra negra. A questão chocante: e se o Reino Unido acabou de derrubar a supremacia russa e chinesa com um submarino que os faz parecer barquinhos de brincadeira? Esse é o HMS Agamemnon, um monstro nuclear de 7.497 metros, equipado com reator que ronrona quase sem ruído. E ele está pronto para humilhar Moscou e Pequim, provando que suas invenções em stealth são falidas. Na parte anterior, vimos como o HMS Agamemnon serve de sentinela armada para proteger navios e infraestrutura vital subaquática. O Reino Unido vigia o fundo do mar ininterruptamente com embarcações como o RFA Proteus. Mas e se um veículo de sabotagem russo se aproximasse daqueles cabos essenciais? Ele encontraria não só sensores, mas também o Agamemnon, armado com torpedos Spearfish. O que aconteceria então? Um impacto devastador, ecoando no abismo. Você já imaginou um caçador invisível patrulhando o oceano? Com frio metálico nas mãos geladas, cheiro de sal e metal fundido pairando no ar. Como o Agamemnon desce nas profundezas, acompanhando portadores de aviões como invólucro invisível, protegendo o HMS Queen Elizabeth e o HMS Prince of Wales contra ameaças subaquáticas inesperadas. Esses submarinos avançam quilômetros à frente, removendo perigos chineses no Mar do Sul da China ou russos no Mediterrâneo, sentindo o peso da pressão hidrostática esmagadora, percorrendo o caminho para frotas impressionantes. Você consegue sentir a tensão do desconhecido submerso? E se eu dissesse que o general Sir Gavin Jenkins chama isso de força temida por inimigos, transformando o flanco norte da OTAN em fortaleza de aço? Pensando naqueles perdas russas dramáticas em terra firme na Ucrânia, agora imagine uma reviravolta marinha humilhante. O silêncio britânico roubando vantagens estratégicas. O lançamento do HMS Agamemnon não é mero rito naval. É um aviso diplomático, envolto em titânio e fogo nuclear, dirigido a Moscou e Pequim. Os oceanos deixaram de ser playground deles. Usando a metáfora do bebê delfim para ironizar, o caçador letal não ruge, mas espera. Invisível. Aquelas frotas ruidosas parecem obsoletas agora. Contra a engenharia britânica apurada. Você está se perguntando: por que isso muda tudo? E se os mapas de Putin subitamente se tornarem terrenos onde as regras do Agamemnon imperam? No confronto com Elo, cabos subaquáticos vibram sutilmente. Nervos da economia global pulsando fracos. Russo-aviões desta guerra híbrida russa fracassam, pois o Agamemnon os aniquila antes mesmo de se aproximarem. 3 tipos de torpedos Spearfish disparando, detonando com mais de 2 toneladas de explosivo. Mísseis Tomahawk atingindo alvos a 1.600 quilômetros. Sonar 2076 capturando sussurros de metais distantes. Distinguindo ameaças como fantasmas emergindo de ruídos. Propagando superioridade tecnológica oculta. Os russos como tornarão-as em por acaso na presença que eles não ouvem. E chineses no Pacífico indo ao Ártico. Soam como sirenes gritando. Superioridade numérica deles evaporando. Você sente o triunfo vibrar? Mas espere. Gritará de surpresa quando souber como o Agamemnon desafia toda a doutrina naval? Imagine a pintura preta absorvendo ondas sonoras, como um buraco negro engolindo luz. Mais de 39 mil tijolos de borracha especial, não refletindo sons, mas os tragando. Sinais sonar russos ecoando inutilmente. Operadores vendo apenas vazio. Propulsão sem hélices, evitando cavitação barulhenta. Bombas de jato expelindo água suave. Tornado em alta velocidade indistinguível. Seu campo acústico reduzido a um halo tênue. Você vê as bolhas silenciosas? Sente a adrenalina subindo?
E se a notícia fosse que Moscou e Pequim admitir que suas fantasias de invisibilidade foram derrotadas? Além da espionagem de cabos, o Agamenon é jogo crítico para as endeimas futuras. O Reino Unido retornando ao poder naval, construindo o HMS King George V, último da classe Dreadnought, protegendo o SS-BNS portadores de mísseis balísticos, submarinos como o Agamenon limpando oceanos, enquanto Dreadnoughts garantem o guarda-chuva nuclear, impedindo Rússia de localizar esses monstros. Seguro contra sabotagens. Risco zero para cidades aliadas. Vibrando com energia austera. Cheiro de triunfo salgado. Você questiona, se uma simples embarcação pode balançar poder global? E se sim, o que vem depois dessa revolução silenciosa? Nos oceanos silenciosos, onde as forças militares mais barulhentas e ultrapassadas do mundo podem enfrentar desafios ainda maiores. Com seus radares silenciados, esses exércitos ruidosos e ultrapassados agora enfrentam o ápice da engenharia britânica. Os generais de Putin olham os mapas e traçam estratégias, mas nas partes azuis dessas estratégias, as regras de Agamenon parecem prevalecer. E as regras são simples: estamos te vendo, estamos te ouvindo, mas você só escuta o silêncio do fim que se aproxima. Essas palavras refletem uma nova era de poder naval, onde o silêncio é a melhor arma. E essa mensagem não é vazia. É um aviso para Moscou e Pequim. As reações virão, mas já estão sendo sentidas. Essa revolução silenciosa não fica restrita ao Mar do Norte. Ela é o primeiro elo de um cerco geopolítico global. Agamenon não é apenas um submarino. É o cérebro de um projeto muito maior, a Aliança AUKUS. Entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, esse acordo foi criado para conter a expansão da China no Indo-Pacífico. As tecnologias de reator, revestimentos acústicos e sistemas de combate utilizados no HMS Agamenon estão codificando a próxima geração de submarinos Salcucos. Imagine um pesadelo para Pequim e Moscou, um exército fantasma, padronizado, integrado e praticamente invisível. O que antes eram estratégias de cadeia de pérolas e sonhos de dominação no Ártico podem agora se destruir diante de uma muralha invisível no fundo do oceano. Essa jogada de bloqueio estratégico não ameaça somente o aspecto militar, mas também mina as economias e diplomacias inimigas. Para o Kremlin, a equação é simples e mortal. Com sua economia desmoronando, sanções e crise industrial, eles tentam competir numa corrida tecnológica que é insustentável. Os estaleiros russos lutam para manter suas embarcações, usando peças impossíveis de encontrar, com infraestrutura antiga, deixada pelos soviéticos. Enquanto isso, o Reino Unido faz avanços com tecnologias de ponta, levando o Agamenon à produção em massa. Uma assimetria que pode ser a sentença final para o status de superpotência da Rússia e da China. Tudo isso é atribuído ao HMS Agamenon. Esta embarcação não é apenas uma conquista tecnológica, é um símbolo de que o jogo mudou. E a pergunta difícil fica no ar: se essa força silenciosa crescer, quanto tempo os adversários podem resistir? Provavelmente de forma chocante, a resposta é: vocês podem não nos ver, mas vocês já estão ouvindo o som do fim, e ele está cada vez mais próximo.